Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo, espero que todos estejam bem. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o básico dos materiais de acabamento em pintura em impressão 3D. Para começar, você precisa gostar muito do artesanato, gostar muito de arte, precisa ter criatividade, aguçar a sua criatividade, ter muita paciência, muita calma, além dos materiais que a gente vai falar aqui. Bora pra mesa? Eu pintando por aqui e você pintando por aí. É isso aí, pessoal. O material que a gente precisa para começar, né, para ingressar nesse universo de pintura em peças 3D, basicamente é o que está aqui. A lixa, tem os objetos cortantes, né, bisturi, tesoura, o estilete, tem a massa de correção para pequenas correções, os primers, cola instantânea e, para quem quer dar mais agilidade, melhorar o resultado, a micro retífica. Mas se você não tem a micro retífica e não tem meios de comprar logo assim que você começa, não é muito necessário, tá? Então vamos lá. Quando uma peça sai da impressora, geralmente ela sai com os suportes, né? E muita marca de impressão. Dependendo da sua impressora e dependendo da configuração que você tem na sua impressora, ou ela sai com muita marca ou ela sai com pouca marca. Mas suporte, dependendo da peça que você faça, não tem jeito, vai ter suporte. Então aqui eu coloquei sinalizadozinho para vocês conseguirem visualizar bem. Aqui ela tem bastante defeito, o suporte dela, quando eu tirei, né, bastante defeitinho, que eu vou precisar lixar e vou precisar aplicar a massa de correção para depois lixar. Então o que eu faço? Primeiro eu retiro com bisturi, estilete, todo o suporte que a impressora imprimiu, né, junto com a peça, retiro, faço a limpeza toda e depois eu verifico onde precisa de preenchimento da massa. Entendeu, pessoal? Feito isso, essas correções, aí depois você parte para lixa. Então lixa, vou mostrar mais ou menos aqui. Eu tenho muito dessas lixas que são molinhas, tá vendo? Por quê? Porque quando você lixa, ela não agride por ser dura desse jeito aqui, tá vendo? Quando você lixa, se você não prestar muita atenção com esse tipo de lixa, se você ficar, você acaba que ou você retira o detalhe da peça, ou você acaba, se você começar a lixar muito, ou se você começar a lixar muito, você acaba deixando a peça quadrada, né, com a marca da lixa ali. Então eu opto sempre por essas lixinhas que elas têm, tá vendo? Esse amortecimento, essa espuminha no meio dela, para a lixa ficar macia e não agredir muito, não marcar muito a peça, tá? Eu uso bastante lixa d'água também, de várias numerações, né, porosidades, dependendo do tamanho, dependendo
da peça. Pessoal, tudo nessa arte vai depender muito do tipo de peça, do tipo de material que você tem, tá? Que você tá trabalhando. Então, depois que eu concluir, né, toda a limpeza e todo o conserto, né, de possíveis defeitos que possam ter ocorrido, né, na impressão, eu passo para o primer. Eu costumo usar esse daqui, tá? Mas eu também tenho esse daqui. Às vezes é uma peça que é pequenininha e eu consigo usar bem o primer no pincel. Aí eu uso esse daqui. Às vezes a peça exige um primer de spray. Aí eu levo lá pra fora e taco esse primer nele, lixo, deixo secar, aplico o primer, deixo secar, lixo. Esse primer aqui eu costumo usar quando a peça tá pronta, né? Não vou precisar botar aquele primer lá para poder lixar novamente. Então eu aplico esse primer aqui para aderência da tinta, tá? Esse primer aqui é muito bom para aderir, para tinta aderir legal. Tenho a cola instantânea porque às vezes, né, a peça ela precisa ser impressa em etapas, né? Então existe o corte da peça para impressão. Então quando a gente traz ela, a gente cola. Quando a gente traz ela, a gente cola para começar o preparo da limpeza. Então, ou é a cola instantânea ou é a acetona. No meu caso, que eu uso o material é ABS, então a gente consegue usar aquela solução de acetona, que fica muito firme também, eu gosto muito dela. A acetona ela serve também para você passar na peça e dar uma alisada. Às vezes, como essa daqui, por exemplo, ela não tá com tanta marca de impressão. Então, se eu pegar um pincel fino, esse daqui, ele tá com o meu cremezinho, né? Que eu deixo os meus pincéis sempre com creme, para poder manter as cerdas sossegadas. Então eu limpo, tiro o creme para ele poder dar, tá vendo? Para ser maleável. Então eu pego a solução e vou passando para retirar essa marquinha de impressão que ainda tem, né? E aí a reação da acetona é de dar uma alisada no ABS. Então é um outro recurso também para preparo da peça. E tenho a micro retífica. No começo, pessoal, eu não usei muito, né? Aliás, no começo eu não tinha, tá? Depois eu vi a necessidade de ter. Por quê? Porque a micro retífica, também de manicure e pedicure, sempre, ela me dá uma agilidade na limpeza e no preparo da peça muito grande. Por quê? Eu tenho aqui várias formas de lixa, tá? Que eu posso usar na peça. Cantinhos arredondados, cantinhos mais fininhos, cantos mais quadradinhos. Então eu posso dispor dessa infinidade de lima e colocar na minha retífica e mandar ver. Então,
Se vocês não têm para início, não tem problema. Usa lixa, é paciência, destreza, procurar sempre insistir no melhor, tá? Sempre procurar um bom resultado, o melhor resultado, para quando você iniciar a sua pintura, depois lá na frente não tem que parar esse lado, esse negócio aqui não ficou bom, não, a tinta não tá cobrindo essa marquinha, vou ter que lixar, aí você, né, vai ter que voltar na limpeza, na lixa e tal, e aí acaba te atrasando. Então, para quem não é a micro retífica, ela não é cara, tá? Você encontra ela na internet, você pode pedir pela internet, não é cara, papo de R$30, 20 e poucos reais, R$30, acho que é mais barata. Essa daqui, por exemplo, ela é uma das mais baratas, tá? Tem que tomar muito cuidado porque ela é muito frágil, né? Se não tiver um bom, a minha já tá, ó, tive que abrir, já não tem mais a rodinha, ela tinha aquela paradinha de lixar mais devagar, lixar mais rápido, ela não tem mais, é só numa velocidade e vamos que vamos. Eu tenho que regular na mão mesmo, entendeu, pessoal? Bom, agora é a parte da pintura. Parte da pintura, pessoas, para vocês começarem, vocês têm que ter tinta. Tinta artesanal, eu trabalho com acrylex, acrílica fosca, tá? À base d'água. E eu comecei com isso aqui, branco, preto, amarelo, azul, vermelho. A partir dessas, eu fazia as minhas tintas. Essa é a base, tá? Essa é a base. Verniz fosco, por quê? Porque você tem que tá sempre dando Ctrl S na sua peça, para o que você fez e ficou bom, você não perder com um erro na próxima etapa, né? Na próxima pintura. Então, fez o cabelo, terminou o cabelo, mete um Ctrl S, dá um verniz fosco para poder selar aquele trabalho que você fez, tá bom, pessoal? E aí você partir para outra etapa da tinta. Então, as tintas, é claro que hoje eu tenho muito mais tintas, tá? Outras tonalidades que ao longo dos trabalhos eu vi a necessidade e fui comprando, fui agregando, tá? Mas eu comecei com isso daqui, as cores primárias, e da partir daqui eu fazia um amarelo, tem o verde também. Eu fazia um amarelo, eu fazia um marrom, eu fazia um laranja, tá bom, pessoal? Então, essa parte aqui, eu tenho os pincéis, eu comecei com esses daqui, mas esses aqui eles eram bonitinhos, tá, pessoal? Hoje eles estão sofridos, espanados, e aí eu não joguei fora não, eu uso eles para dry brush, para highlights, né? Bom, eu comecei com pincéis bem macios, que é para aplicação de wash, né? Para outro pincel, que ele é mais largo, mas ele tá vendo? Ele é chato, para esticar a tinta. Eu também comecei com esse tipo de pincel aqui, que a cerda dele é mais dura, tá? Para quê? Às vezes na minha peça eu precisava fazer uma textura mais grossa, eu precisava esticar e deixar linhas, né? Na textura de uma roupa, de um calçado, enfim. Aí ele é muito bom. Ou você pegar e fazer dessa forma aqui e vai fazendo
as marcações, né? Na peça, isso tudo é o feeling que você tem que ter, que você usa para poder pegar e fazer a sua pintura. Tem os pincéis de detalhamento também, que como nós, né, trabalhamos com miniaturas, com actions, né? Então a gente precisa ter esses pincéis fininhos, que é para fazer contorno de olho, que é para pintar olho, que é para fazer marcação de rosto, né? Às vezes linhas de expressão. Então eu tenho essa infinidade de pincéis aqui para detalhamento, para peças menores, para parte, por exemplo, a parte aqui do busto dela, não tem como eu pintar com um pincel desse tamanho, né? Então o busto dela eu tenho que pintar com um pincel assim, né? Menorzinho, ou essezinho aqui chanfradinho. Aí eu faço, ó, tá vendo, ó? Eu vou esticando, além do aerógrafo, né? Que às vezes eu uso também. Só que quando eu comecei, eu não comecei com o meu bom e velhinho mesmo, tá velho mesmo. Eu não comecei com o meu bom e velho aerógrafo, tá? Isso aqui eu adquiri um pouco tempo depois, aliás, até depois que eu comprei a minha micro retífica. Que aí eu senti a necessidade de uma peça que eu fiz, que se eu não me engano, acho que foi o Coabara. Acho que foi o Coabara. Que aí eu acabei comprando ele. Depois eu fiz a Silvanas também, que eu usei muito ele. Então, mas se você não tiver o aerógrafo, isso não vai te impedir de começar a fazer a aprontar as suas esculturas, tá bom, pessoal? Bom, para as tintas, para você misturar tinta, você tem duas formas. Se você for pintar uma escultura pequena dessa assim, o cabelo, por exemplo, eu usaria essa tinta aqui para dar uma misturada, né? Para fazer o cabelo, porque o cabelo, tá vendo? É uma quantidade generosa. Então, você ficar fazendo de gotinha em gotinha, você vai perder muito tempo, tá? Então, aí você precisa do potinho para fazer a mistura de tinta, para adicionar água e meter bala na pintura. Mas se você for usar o aerógrafo e a parte da pintura for, por exemplo, essa parte aqui, você não precisa misturar a tinta aqui. Eu, por exemplo, eu misturo a minha no aerógrafo mesmo. Eu boto as gotinhas primeiro do limpa-vidro, né? E depois eu coloco a tinta. Aí eu dou faço aquele reversozinho, né? Para o próprio aerógrafo borbulhar e fazer ou eu pego um pincelzinho assim e misturo lá dentro do copinho, né? Misturo dentro do copinho e vamos que vamos. Quando é pouquinha coisa. Ou eu uso a wet palette, que um refratáriozinho, pede licença à sua mãe ou à sua mulher, pega um Tupperware, né? Aí você coloca, deixa eu tentar tirar aqui, pessoal, peraí que eu não tenho produção não, que esses dias de hoje, tá vendo, ó? Aí eu coloco um papel com água e coloco o meu papel vegetal. Nisso eu pingo a tinta que eu vou precisar aqui
E o tempo que eu tô pintando, a minha tinta não vai secar. Por que não vai secar? Porque a umidade que tem aqui embaixo, no papel aqui embaixo, vai passar para a tinta e não vai deixar a tinta secar. Isso aqui é muito importante que você faça nas suas pinturas. Às vezes é um detalhezinho que você tem que colocar, aí você pinta um pouquinho de uma cor, aí vai para outra, pinta outro pouquinho, aí vai para outra, pinta outro pouquinho. Então você acaba que fora disso daqui, numa aquarelazinha, por exemplo, vai secando rápido, entendeu? Então isso daqui impede que a tinta seque com mais rapidez. Isso daqui é muito importante. E para quantidades mínimas, né? Pouquinho, para gotinhas mesmo. Agora aqui é para quantidade, para peça, por exemplo, desse tamanho aqui. Entendeu? Aí você precisa fazer um tantão de tinta para poder ou passar o aerógrafo ou esticar a tinta no pincelzão. Entendeu, pessoal? E o aerógrafo, mais uma vez eu falo, o aerógrafo você não precisa ter a princípio o aerógrafo. Você pode deixar para comprar ele mais para longe, entendeu? Depois que você já tiver... Eu acho que tudo é questão da necessidade, pessoal. Eu, por exemplo, comecei a lixar, preparar a peça com a lixa. Mas depois eu senti a necessidade, porque a peça que eu peguei, né, depois, as outras peças, tinha muito detalhezinho, muito cantinho. Como é que eu vou pegar uma lixa e botar aqui, e lixar pra lá e lixar pra cá aqui, entendeu? No caso, a micro retífica, ela agregou, né, pra mim, junto ao meu trabalho, porque me deu praticidade, me deu agilidade e o resultado foi outro, né? O resultado é outro, porque a partir do momento que você pega uma ferramenta melhor, você vai melhorando o seu trabalho, você vai e vai agilizando também. Ao invés de se levar uma semana numa peça para limpeza, você leva 2, 3 dias só, entendeu? Dependendo do tamanho da peça e como a peça saia da impressora. Assim com o aerógrafo também, se você sentir a necessidade, né, você tenta adquirir um aerógrafo que esteja à sua altura, né? Você possa, né, ter dinheiro para comprar, porque existem aerógrafos caríssimos e existem aerógrafos assim, o meu que é baratinho, um pouco mais barato, né? Pessoal, eu costumo usar também muito, né, gaze. Desde o começo eu sempre usei gaze. Eu sempre procurei ter esses Perfex, né, esses paninhos até que se usa na cozinha, para poder fazer a limpeza da peça. Sempre procurei ter um secador de cabelo. O meu secador, embora eu tenha um profissional, né, porque a gente precisa de vez em quando dar um trato no cabelo, mas eu tenho um outrozinho que ele é mais fraco, mas atende bem a necessidade da gente no universo da pintura, né? Então, eu procurei adquirir o meu secador de cabelo e a partir do momento que eu comecei a trabalhar com impressão e a pintura, acabamento, né, a parte artesanal, né, parte artística, aliás, de pintura em 3D, que eu senti necessidade de um objeto, de uma ferramenta ou outra, eu comecei a agregar, comecei a comprar, eu comecei a procurar material. E o interessante do nosso trabalho, né, que em cada peça você vai
Você vai encontrar uma barreira, encontrar uma certa dificuldade e você vai começar a trabalhar, né, a sua cabeça, a sua criatividade, o seu pensamento, para poder buscar uma ferramenta ou uma forma, né, um material que possa te ajudar dentro daquela dificuldade que você está tendo. E foi isso que aconteceu comigo, com a microretífica, com o aerógrafo, com o bisturi. Hoje eu tenho um kit também para moldes de biscuit. Eu não trabalho com biscuit, mas esse kit de biscuit, ele me atende bem em algumas peças que eu faço. Eu costumo também agregar outros materiais à peça, né? A minha peça é ABS e eu não uso só o ABS, eu já usei corrente, eu já usei pano, eu já usei próprio bastão de cola quente. Então eu costumo mesclar materiais para agregar um valor naquela determinada peça. Eu costumo dizer que o artesanato ele é infinito e quando a sua criatividade você expande a sua criatividade, você tem uma infinidade de material, uma infinidade de formas de você conseguir colocar aquela peça que é simples, que é só um ABS, colocar ela mais bonita, né? Agregando outras matérias, outros materiais junto ao ABS e junto à sua pintura. Então, pessoal, esse daqui foi o meu material básico, é o material de começo mesmo, tá? Que o pessoal precisa. E a partir do momento que você vai gostando do trabalho e que você vai buscando aperfeiçoar e profissionalizar, aí você vai agregando mais material, mas o básico é esse daqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clica no joinha, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para vocês receberem as notificações e até a próxima.